Bom, meu nome é Benedita, eu sou parda, eu tenho cabelos castanhos escuros até abaixo da cintura, eu tenho olhos castanhos escuros, eu estou vestindo uma blusa preta com uma gola e atrás de mim tem uma cortina branca. Pode ir, Nath. Eu sou a Lari, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos curtos, usando batom verde, eu uso um óculos redondo, tô de blusa preta, tenho uma correntinha com dois corações e atrás de mim tem um banco no tom de bege. Eu sou a Nath, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos cacheados na altura do ombro, estou usando uma blusa mostarda, estou com um brinco com várias bolinhas, uma embaixo da outra laranja, e atrás de mim tem uma parede cinza clara. Bom, obrigada, meninas. Eu queria começar aqui só primeiro dizendo que é um prazer enorme, primeiro estar conversando com vocês, agradecer ao Rock in Rio, ao Panorama, o Manorama, pela oportunidade de eu ter troca com duas pessoas tão especiais, porque eu acredito que a melhor ferramenta de transformação é justamente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? É o diálogo, é contar as nossas histórias, as nossas vivências e ouvir uns aos outros, né? Para a gente construir um mundo mais inclusivo. Então, é só agradecer por espaços como esse. Eu estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês. E eu vou começar me apresentando um pouco e depois eu passo a bola para a Lari e para a Nath. Então, para quem não me conhece, meu nome é Benedita, eu tenho 32 anos, trabalho com audiovisual, sou diretora e sou pesquisadora, criadora de formatos audiovisuais. Sou mãe de um menino de 4 anos e sou surda. Eu sou uma surda que ouve. Pois é, pode parecer estranho, né? Uma surda que ouve, mas muita gente não sabe que dentro da surdez existe uma diversidade enorme, né? A gente tem vários níveis de surdez. A gente pode ter leve, moderado, severo, profundo. E a maior parte das pessoas, quando escutam a palavra surdo, elas imediatamente associam ao surdo que não ouve absolutamente nada, né? E muitos até mais do que isso. Alguns acham que todo surdo nem fala. Então, o surdo que ouve, como a gente se chama, nada mais é do que os surdos que são oralizados e têm alguma perda auditiva e usam a tecnologia ou não. No meu caso, eu uso dois aparelhos auditivos para se comunicar. Eu nasci ouvinte, mas logo em seguida eu tive uma pneumonia bem grave, recém-nascida, e fui medicada com remédios ototóxicos, que era a garamicina, que é um remédio que era muito usado antigamente, e acabaram prejudicando a minha audição. Seria um breve resumo, assim. Aos 4 anos de idade eu coloquei aparelho auditivo, tive esse privilégio, logo depois do meu diagnóstico, de 3 para 4 anos de idade, estudei em escola regular e sempre consegui me virar bem com os aparelhos e a leitura labial, que é muito importante para a gente. É isso, é uma breve introdução. Queria passar para a Nath contar um pouquinho a história e por que ela está aqui. Eu quero também agradecer, Bê, dizer que é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem muita história para contar, mas a gente também tem muito que aprender uma com a outra. E tem uma filosofia que eu acho que parte de nós três, que é a construção do diálogo e da ponte, ao invés do muro. E como você bem falou, espaços como esses ajudam muito a gente a continuar o nosso caminho, ao nosso percurso e trazer mais gente com a gente, né? Bom, eu sou completamente cega, mas o meu olho é muito vivo, então ninguém acredita quando eu digo que eu não enxergo, porque as pessoas acham que para você ter uma deficiência, para você ser uma pessoa com deficiência, a sua deficiência tem que ser aparente. E eu passo por percalços por conta disso desde que eu nasci.
Eu nasci cega e, como meu olho é muito, muito vivo, eu saí do hospital sem um diagnóstico de cegueira. Mas eu nasci no dia do aniversário do meu irmão, mais velho, de 3 anos, e porque a minha mãe já tinha um outro filho, ela começou a reparar que eu só respondia ao estímulo visual que tivesse barulho, e que quando anoitecia eu dormia e quando amanhecia eu estava acordada. Ela começou a pesquisar, investigar, muita gente achou que ela estava vendo coisas, muita gente apontou o dedo para ela na rua, porque também quando se tem uma filha que é diferente das outras crianças, né? Depois as meninas podem comentar um pouco sobre isso. As nossas mães, os nossos familiares sempre acabam sofrendo um pouco com esse capacitismo por tabela. A gente descobriu que eu tenho retinose pigmentar sem pigmento, que é uma distrofia na retina, que é uma que parece uma gelatina. A minha retina é como se fosse uma gelatina cheia de furinho, com vários farelos dentro. Quando eu tinha 12 anos, porque também venho de um lugar onde não basta a gente ter mérito, é preciso a gente ter oportunidade, né? Eu sou nascida e criada numa favela aqui no Rio de Janeiro e eu não tive muitas oportunidades para descobrir antes o que eu tinha, não tinha acesso muito a tratamento, então o diagnóstico veio muito tardio. Eu comecei a usar óculos com 1 ano, mas eu só descobri que eu tenho realmente com 12. E aí, quando eu descobri o que eu tinha, a médica virou para mim e falou assim: você vai ficar cega, tá? E eu falei: tudo bem. Para minha família foi como se fosse uma sentença, mas a partir dali eu entendi que a minha vida ia mudar completamente, até que 3 anos depois eu fiquei completamente cega. Para mim, por mais estranho que pareça, foi um alívio, porque eu entendi que eu ia lidar com aquilo que eu não tinha mais, que era a ausência de visão. E eu, particularmente, nunca achei que o problema era meu por não enxergar. A deficiência nunca foi a Natália por completo, sabe? Ela é parte de mim, mas ela não me define. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas ao longo da minha vida e com o meu trabalho. Eu sou jornalista, esqueci de falar, eu me formei em jornalismo. Atualmente eu trabalho com produção audiovisual também. E é isso, vamos conversar um pouco mais. Fale um pouco, Lari, sobre ti. Bom, vamos lá. Eu sou a Lari, eu tenho 25 anos, eu também sou formada em jornalismo. Eu trabalhei muito tempo com jornalismo de moda, inclusive com moda inclusiva, que é uma moda que a gente pensa numa moda universal, mas com especificidades para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, então com facilidade, para que a pessoa com deficiência consiga acessar essa moda e que ela seja acessível a todos. Hoje, recentemente, eu estou trabalhando no mercado financeiro, tem uma transição de carreira bem diferente, e eu tenho paralisia cerebral, que eu fui diagnosticada aos 8 meses por conta de uma falta de oxigenação no cérebro, que eu sofri algumas paradas cardiorrespiratórias depois do nascimento. Eu passei 3 meses numa UTI. Eu era gêmea, mas minha irmã faleceu por conta das paradas. Eu tive o diagnóstico da paralisia cerebral aos 8 meses, e assim como a Nath falou, eu acho que para mim a deficiência nunca foi um fator limitante. Eu sempre aprendi a encarar a deficiência como uma característica minha. Então hoje as minhas muletas cor-de-rosa me levam para qualquer lugar que eu queira ir, e elas não me impedem, elas só me libertam e me fazem que eu tenha equilíbrio e que eu possa transmitir essa indo muito além e para muita gente. Bom, eu queria já fazer um comentário, mas é porque ouvindo a apresentação de vocês, eu não estendi muito na parte do meu diagnóstico. Vou só colocar aqui, já que elas falaram também, mas eu recebi um diagnóstico de 3 para 4 anos de idade, de surdez severa e profunda em algumas frequências. E aí, por isso, eu coloquei o aparelho auditivo. E já, enfim, já me vieram vários pensamentos aqui ouvindo vocês falarem, porque eu acho que a partir do o preconceito ele já começa a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, né? Então, acho que é como se a gente recebesse um selo e que a nossa vida vai ser daquele jeito, a partir daquele momento, para sempre. E eu acho que, enfim, a gente já tem isso. Imagino que nós três
temos muitas experiências para contar em relação a isso também, porque o momento do diagnóstico é um momento muito importante e pelo que eu conheço da Nath e até o que eu sei da Lari, que até de desenvolvimento, né? Porque às vezes não é compatível com o laudo médico, né? Não vou me estender muito aqui, mas é só para dizer que as particularidades são imensas. Cada um se desenvolve de um jeito, cada um lida de um jeito, cada um comunica de um jeito. Então, eu já teria 1 milhão de coisas aqui para trocar com vocês, porque vocês tocaram nesse ponto do diagnóstico. Mas o que eu quero falar aqui que, ouvindo a Lari falar, e eu acho que a Nath vai concordar muito, é sobre a ordem de descrição, né? Quando pedem para a gente se apresentar. E eu até queria perguntar um pouco, não sei se todo mundo, nem todo mundo percebe, mas a gente sempre tenta falar da deficiência por último, né? Porque isso pode parecer uma besteira, mas, enfim, pode parecer que não tem tanta importância, mas tem muita, porque reforça sempre que antes da deficiência existem pessoas. Então, eu sou a Benedita, ela é a Lari e ela é a Nath. Então, não é surda, cega. Então, é importante a gente reforçar isso e queria muito que vocês falassem como que vocês sentem isso também, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso papo hoje, que é capacitismo em primeira pessoa. Então, acho que todas as nossas características, a Nath pode falar também, elas se anulam, né? Muitas vezes quando percebem a nossa deficiência. Então, pode falar um pouquinho, quem quiser. Eu posso começar, já que você me citou aí por último. O que Eu você falo acha, muito Nath? sobre isso. É porque, assim, parece que tudo o que a gente é enquanto persona, some quando a deficiência aparece, né? No meu caso, que a deficiência ela não é aparente, às vezes eu falo que eu preciso me fantasiar de cega para que as pessoas acreditem na minha deficiência, mas por um outro lado também, a partir do momento que eu passo a usar bengala ou que eu coloco um óculos escuros, o tratamento muda completamente, assim, me colocam numa caixa e num lugar que eu não tô. Então, assim, ou eu passo a ser anjo, ou eu passo a ser uma super heroína, nossa, olha que legal que essa menina tá fazendo, ou eu sou vítima, nossa, coitada, ela não enxerga. Ou então tentam me curar, de alguma forma, sabe? Tipo, olha, você tem fé? Porque se você crê, o meu Deus, ele vai fazer você enxergar. E não é sobre isso, sabe? É sobre a minha humanidade. A minha deficiência está num lugar que as pessoas não conseguem enxergar. E as pessoas me colocam nesse lugar porque talvez elas não se imaginem com alguma deficiência ou não se imaginam sem enxergar. E aí elas acham que, pô, é um grande problema, é um grande castigo, é um martírio, caramba. E aí acaba, Bel e Lari, quando a gente ocupa espaços que as pessoas não acreditam que a gente possa estar, talvez porque elas duvidem da própria capacidade delas. Se tivessem no lugar onde a gente está, se tivessem a deficiência que a gente tem, que não é o que a gente está. Então, por exemplo, eu sou jornalista. Eu me formei querendo trabalhar com TV, querendo estar na frente das câmeras. E as pessoas sempre me perguntavam assim: como que você cega vai trabalhar com televisão? Aí eu falava: o problema é da televisão que vai ter que se adaptar para me receber. Eu não tenho questão nenhuma com isso, sabe? Então, é isso, as pessoas acabam dando um peso, né, Lari, para uma coisa que não necessariamente tem. E não é sobre anular a deficiência que a gente tem, e não é sobre ignorar as necessidades que a gente também tem por conta da deficiência. É sobre dar o peso exato que elas têm, né? Com certeza, Nath. Exatamente. Exatamente. Eu acho que ouvindo você falar, você foi para um ponto da deficiência que não é visível, né? No meu caso, ela é bastante visível, porque eu uso a muleta, eu tenho a órtese nos pés também, e eu acho que isso também cria uma primeira barreira, que é a do medo. As pessoas têm medo de vir falar comigo, de vir me dar oi, de vir me cumprimentar, e de realmente criar um diálogo comigo, porque elas acham que, se eu perguntar alguma coisa, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? E eu defendo muito essa coisa do quebrar o gelo. Você não precisa falar exatamente da deficiência como primeiro ponto. Como é que você conhece alguém na vida? Você vai perguntar alguma coisa para essa pessoa? Você vai abrir o seu campo
de assuntos para falar com ela, você não precisa chegar e falar da deficiência. Então, ela é uma característica assim, ela está lá, ela não vai se esconder, ela não vai se anular, como você falou perfeitamente, mas ela não vai ser o ponto principal. Antes da deficiência, antes da paralisia cerebral, vem a Larissa, né? E acho que a gente pontuou muito isso, assim. Acho que a Benedita também deve ter coisas a acrescentar nesse ponto. Sim, com certeza. Eu acho que já que vocês falaram sobre isso, que a Lari falou, é muito importante. Eu até me identifico muito, porque no meu caso, a minha deficiência também não é aparente como a da Nath. Assim, você não vê logo de cara, né? Então, no meu caso, eu tive uma fase de autoconhecimento muito profunda recente, porque no meu caso, diferente de vocês, eu vim a público, né, falar sobre isso de fato é, tardiamente, assim, com 30 anos. Na verdade, eu não diria tardiamente, porque eu acho que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, mas eu sempre fui uma pessoa que lidei muito bem com isso. Eu concordo muito com as duas. Assim, a deficiência nunca foi uma coisa que me limitou. Jamais, jamais mesmo. Assim, até demais, porque como eu precisei ter coragem só de me posicionar mais, que é isso que a Lari, que tem a ver com o que a Lari estava falando também. Porque é falar para o outro sobre a minha surdez. E nesse caso, eu tive muita dificuldade de me colocar nesse lugar por uma série de razões. Assim, primeiro, pela vitimização, porque eu tinha pânico dessa ideia de que exatamente isso, tipo, eles vão me tratar diferente por causa disso. Eu não queria ser a diferente, sabe? Eu queria seguir a vida e vamos embora. Então, eu muitas vezes eu não quis me posicionar por isso, sabe? Assim, de uma coisa de, puxa, eu vou ter que explicar tudo e isso vai ser cansativo e tal. É, também preciso falar que cansa, né? Assim, eu sei que cansa, porque é cansativo a gente ficar, no nosso caso, falando, ei, ó, eu sou surda, não sei o quê, ó. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entendi o quanto isso facilitava a minha vida, a partir do momento que eu colocava para o outro como ele deveria se comportar, eu tive experiências incríveis, assim, porque eu conseguia realmente ir muito mais longe. Eu acho que isso que a Lari fala, eu concordo 100%. Eu acho que a gente não tem que ter medo de perguntar. Eu acho que tem algumas pessoas sim que se incomodam e acho que muito por esse fato de ser cansativo, de estar o tempo todo vivendo em função daquela deficiência. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais isso for aberto, o diálogo for aberto, a gente poder explicar, ó, oh, funciona dessa forma, é assim. Eu sou mãe, a Nath também, mas por que eu trouxe isso? Porque eu acho que isso acontece muito na educação também, né, dos nossos filhos. Eu passo muito isso com meu filho, porque como a criança é muito inocente também, ela é aquela pergunta direta, né? Mas e aí? Mas por quê? Mas ele não anda? Mas ele não faz e tal? Mas eu acho que é um ótimo caminho para a gente entender isso, sabe? E responder. Eu procuro fazer isso sempre, assim, lidar com a naturalidade, explicar para ele, sim, existem pessoas que são assim, um não escuta, o outro não vê, o outro não anda, e a gente tem que celebrar essas diferenças. Então, acho que é muito importante isso que a Lari falou, né, Nath? Você contar um pouquinho também da sua experiência em relação ao posicionamento, assim, e essa troca de falar mesmo, perguntar e não ter medo, né? Eu acho super importante que a gente se posicione, até para as pessoas entenderem que tá tudo bem se aproximar, que tá tudo bem perguntar, sabe? Eu acho muito complicado quando as pessoas não perguntam e aí cria-se um tabu, cria-se uma redoma. Eu concordo muito com o que a Lari falou, assim, a nossa vida não está resumida só à deficiência. Você pode vir falar, por exemplo, eu torço para o Flamengo e eu amo futebol. A gente pode conversar sobre futebol e aí a conversa sobre a deficiência surgir em algum momento. Eu posso simplesmente não querer falar sobre a deficiência em algum momento, porque tá tudo bem também, Bê, isso que você falou cansa. E às vezes a gente acorda simplesmente só querendo viver. Às vezes a gente acorda não querendo falar sobre isso. Mas eu acho que falar sobre isso também é muito importante, porque é um marco para que as pessoas entendam que sim,
a gente tem uma deficiência, mas que somos pessoas com deficiência. E que a deficiência faz parte da nossa vida, mas que ela não nos define. Então não precisa ter medo de falar com a gente, não precisa ter receio de falar com a gente, não precisa não falar com a gente por alguma questão, sabe? Eu acho que o diálogo, ele faz com que as coisas fiquem tão mais tranquilas, tão mais leves. Você falou do seu filho, o meu filho está com 1 ano e ele tá na fase de começar a andar, sabe? Ele anda já, corre, enfim, ele, na verdade ele acha que anda, né? Porque ele sai correndo. Só que comigo, com a mamãe, ele não pode sair correndo. Com a mamãe ele tem que andar de mão dada. E eu falo pra ele sempre, filho, ó, tem que dar a mão pra mamãe, porque a mamãe não enxerga, ele nem pode cair. E tá tudo bem, sabe? Tá dito. Ele vai crescer entendendo que ele vai andar de uma maneira com o pai dele, e quando ele estiver comigo, ele vai andar de outra forma. Então, é sobre isso, sabe? A educação, ela acaba naturalizando, que não é uma palavra que eu gosto muito, mas o convívio e a educação eu acho que é fundamental para que as coisas comecem a ser vistas de uma maneira mais tranquila, né? Parece que ter uma deficiência tem um peso que realmente não tem, e as pessoas colocam ela no lugar que ela não tá. E a gente é só pessoa com alguma diferença da outra, né, Lari? Total. Você falou da educação, Nath. Vocês duas falaram de ser mãe. Eu não sou mãe, mas eu sou a irmã mais velha. Então eu vivi muito isso com a educação dos meus irmãos. Os dois não têm uma deficiência. E a minha mãe, a minha família toda sempre ficava pensando, e quando eles começarem a andar? Como é que vai ser? Porque a Larissa tem que usar as lunetas, tem que usar as óculos, como é que vai ser essa relação? E foi muito natural, assim, eles aprenderam desde sempre que eu precisava daquilo para andar, que eu não tinha equilíbrio para determinadas coisas. Meu irmão me defendia na escola, teve um momento em que eu precisei do meu andador, ele ia menor do que eu, pegava para mim. Eles aprenderam a lidar muito com isso, a como me ajudar, a como fazer as coisas. Essa educação, ela é muito forte. Eu acho que você tirar as dúvidas das crianças é muito positivo. Eu respondi isso muito na escola, quando eu era menor e tinham as crianças menores que eu que não entendiam o porquê que eu estava com aquele andador, o porquê que eu não andava, por que não era igual. E você tem que explicar, óbvio que de maneira que a criança entenda, mas eu expliquei, olha, eu sou assim porque quando eu nasci eu tive um probleminha que me fez com que eu não conseguisse ter equilíbrio para ser igual a você, mas eu faço as coisas exatamente igual, eu estou andando com esse aparelho porque eu preciso dele para andar. E as crianças se sentem gratas por isso, porque você parou para ouvi-las e para responder uma dúvida delas. E elas vão crescer inclusivas e vão disseminar essa inclusão adiante. Eu acho que começa, essa sementinha que a gente planta é fundamental a gente levar isso Total, Lara. adiante. Total. Eu acho que você falando isso agora só reforça como é importante a gente ter escola com diversidade. A gente só vai entender, e aí essas perguntas, é isso, é o dia a dia. Se você não convive com pessoas com deficiência na escola, você não vai saber como aquilo funciona, você não vai saber lidar. Então, acho que o problema está exatamente aí, e a gente pode falar muito sobre isso também. No meu caso, a questão de posicionamento que vocês estavam falando, é muito de ser aberto ao diálogo, e também, quando eu falo eu me posicionar, é porque no meu caso, eu passei muitas situações que eu tinha medo de falar, mas esse medo, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, terminava o trabalho, aí eu tinha uma confraternização num bar. Eu chegava no bar, por exemplo, eu ia toda animada, falava, vamos lá, tal. E aí, quando eu chegava lá, eu via que era um lugar escuro, aquele bar bem barulhento, que não tem quase luz, assim, uma coisa meio boate, e todo mundo falando, conversando e tal. E aí eu chegava nesse lugar, eu olhava assim, eu travava. Eu falava assim, como que eu vou fazer? Não vai ter como eu conversar com essas pessoas, porque, digo, pessoas que você não tem muita intimidade, né? Porque depois, claro, os amigos sabem como funciona e ajudam, mas nesse momento, assim, eu deixava de fazer essas coisas porque eu não conseguia me posicionar. Eu não conseguia virar e falar assim, olha, não vai dar para eu ficar aqui. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho que a gente sempre
se vê como um problema, né? A gente acaba se acostumando com essa ideia de que, e não de que os lugares que devem, como a Nath falou, eu trabalho na TV, mas é problema da TV. A TV vai dar um jeito de ter que, né, se adaptar. Então, acho que a gente se acostuma com essa ideia por conta dessas barreiras que a sociedade vai impondo e a gente vai entrando nessa caixa, né? Vocês não acham isso, assim, junto com isso, eu acho que é muito importante, só porque a gente falou do capacitismo em primeira pessoa, mas é legal a gente falar, para quem nunca ouviu falar, porque ainda tem pessoas que não sabem o que é o capacitismo, eu acho que era legal vocês darem uma breve explicação, assim, para quem não sabe, porque tem a ver com isso, assim, o capacitismo tem, eu aprendi que ele tem muitas camadas, né? Então ele tem essa, esses que são mais descarados, né, que estão ali na cara, e tem outros que são bem sutis, assim, e que, por mais que a sua deficiência seja aparente, às vezes você não percebe ou você só vai se ligar disso lá na frente. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, vocês sentem isso, vocês acham? Posso falar, eu acho que é isso, para meio que resumir o capacitismo, porque a gente poderia ficar aqui falando só sobre capacitismo, mas o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, né? Então, é o preconceito porque temos uma deficiência. É você colocar a gente num lugar onde a gente não está, simplesmente porque temos uma deficiência. Seja ele qual for esse lugar, seja a dúvida, seja porque você não acredita na nossa capacidade, ou seja, porque você superpotencializa a nossa capacidade por conta da deficiência. Então, quando você está falando com uma pessoa, julgando uma pessoa, comparando uma pessoa, e você coloca a deficiência como prioridade para falar desta pessoa, você está sendo capacitista. E é muito sobre isso, assim, B. A gente sente isso muito na pele, né? Porque comigo também não é muito diferente quando saio ou quando saía, né? Por conta da pandemia, a gente está muito restrito agora. Mas eu também passei por situações em que eu ia em bares, em confraternizações, em lugares muito barulhentos e muito escuros, e que eu, enquanto pessoa com deficiência visual total, me sentia muito, como é que eu posso dizer assim, muito perdida. O meu eixo, eu não tinha, eu ficava zonza, eu ficava tonta, e eu sempre queria ir embora, e as pessoas nunca entendiam do porquê que eu queria ir embora. E às vezes eu travava também, assim, eu não, só não queria explicar, sabe? Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me colocarem num lugar onde eu não queria estar. Eu não queria que me colocassem naquele lugar, sabe? Então é um medo que paralisa mesmo a gente, que faz com que a gente pare para pensar, cara, será que vai valer a pena? Será que não vai? E na maioria das vezes vale a pena, na maioria das vezes é libertador. Eu estava ouvindo a Lari falar e estava lembrando de que quando eu era criança, voltando para o assunto da criança e da educação, explicava uma vez, as crianças tiravam todas as curiosidades e depois estava tudo bem, sabe? Eu sempre era convidada para brincar de pique-esconde, eu era café com leite, mas as crianças me colocavam ali, sabe? Eu jogava queimado e brincava de pique-bandeira, sempre arrumava uma função para mim de acordo com aquilo que eu conseguia fazer. Então a criança, ela tem uma facilidade de entender, de absorção, que às vezes os pais não entendem, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando eu saio de bengala e alguma criança quer entender o que é aquilo, o pai fala, não, não pergunta, sai, deixa ela. E é isso, assim, o capacitismo começa por um lugar onde não querer entender, de não querer perguntar, do apontar do dedo, do falar, não fala com ela, ou vem pra cá, brinca em outro lugar, sabe? E aí a gente vai entendendo que é uma coisa que é estrutural, que passa de geração em geração, que vai reforçando estereótipo. E enquanto a gente não fala disso, a gente vai perpetuando também isso, né, Lari? Você acha? Sim, super. Você falando, eu lembrei muito, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu lembro que a primeira frase que eu escutei na aula e que eu levei muito pro lado da inclusão foi: vocês são pessoas que a ferramenta de trabalho de vocês é a dúvida. Então a dúvida gera informação. E eu acho que isso leva muito para a inclusão, porque se você não tira a dúvida, se você não pergunta, se você não sabe o porquê, você não tem a informação e não tem a informação da fonte correta.
você vai fazendo, eu acho que, eu imagino que, eu e vai pelo achismo, por aquela coisa que você não tem certeza, você não está bebendo da fonte. E é muito assim, eu sempre fui muito do educar mesmo. Eu sempre achei que eu tinha que mostrar para as pessoas outras realidades. É muito difícil, porque no meu caso eu precisei muito da acessibilidade física, então as barreiras físicas foram muito grandes. Muitas vezes foi difícil chegar nesses lugares, para chegar nesse bar era uma, uma dificuldade imensa, mas eu acho que a gente entender que a gente consegue ocupar todos os espaços, não portando nenhum tipo de deficiência, mas levando como essa característica, faz muito sentido. Eu trabalhei no mercado de moda, hoje eu estou no mercado financeiro. Isso para mim só mostra o quanto a versatilidade é possível, né? Como a B falou no começo, de que na surdez existem diferentes níveis, na deficiência física também, na deficiência visual também, e a gente para entender que na própria deficiência existe diversidade, né? Somos diversos o tempo todo. Então acho que as pessoas beberem na fonte, entenderem quem a gente é, de ponto primordial, é a melhor ferramenta contra o capacitismo. Ser anticapacitista é lutar junto, não é necessário ter uma deficiência para ser. Com certeza, Lara. Eu acho que até uma vez eu ouvi você falando, uma coisa que me mexeu muito comigo, é que você falou, se a pessoa é muito importante, né, para a gente entender a inclusão, é o outro estar disposto a querer entender, né? E a gente tá bem com a gente mesmo, porque é aí que a gente consegue ir longe, né? Eu acho que é esse, eu achei muito interessante isso que você falou, assim, de como a gente tá bem com a gente mesmo e o outro querer entender de fato, sabe? Querer, ele tem que estar. Você falou que a palavra era disposição. E eu concordo muito com isso, muito, assim. Até porque, vocês falando, quando vocês se apresentaram, me veio aqui a cabeça que nós três somos da área de comunicação, né? E vocês duas são jornalistas, eu trabalho com audiovisual, a Nath também, mas eu acho que para muita gente isso é uma coisa muito improvável, né? Assim, quase impossível. Nossa, mas como uma surda vai trabalhar com isso? Nossa, mas como pessoas com deficiência estão na área de comunicação, né? Que depende, que está muito na relação com o outro o tempo inteiro. E eu acho que eu cheguei a trabalhar inclusive com música, porque eu era pesquisadora musical de um programa e quando eu olhava para trás, isso é assim, era praticamente nem eu acreditava que eu conseguiria chegar nesse lugar, né? Depois eu consegui dirigir DVD musical, fazer documentário sobre eventos musicais. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quando eu vi que nós três trabalhamos, né, nessa área, eu acho que a gente vive numa sociedade em que as pessoas determinam os lugares que as pessoas com deficiência devem ocupar, o que a Lari estava falando. E aí vão naturalizando esses discursos que discriminam a gente, né? Que discriminam as pessoas com deficiência. Então é muito comum na nossa sociedade as pessoas acharem normal ter uma escola especial para PCDs, acharem normal ter cargos específicos para PCDs, como se a gente tivesse que adaptar essa naturalização desse discurso, sabe? Eu acho que isso é até um gancho legal para a gente falar um pouco de mercado de trabalho, né? Porque como que vocês sentem isso assim no trabalho de vocês e inclusive essa sensação que a gente tem, não é sensação que existe de só com uma vaga para inglês ver, né? Aquela coisa, bota ele ali e tal, mas foi o que a Nath falou. Ela era café com leite no pique-esconde lá, mas no mercado de trabalho, as pessoas com deficiência também, muitas vezes, são café com leite, né? Queria que vocês contassem um pouco, vocês têm alguma experiência no mercado de trabalho também. Olha, muito importante você falar sobre isso, B, porque é isso, e as pessoas acham que, as empresas, né, acham que estão fazendo um grande favor em colocar pessoas com deficiência para dentro, né, em colocar PCD para dentro. E aí acabam que os cargos de entrada
são os cargos que oferecem para a gente, não tem um plano de carreira, não tem uma estrutura pensada, nem uma estrutura física, nem uma estrutura comunicacional, nem uma estrutura humana. Eu trabalhei enquanto eu estava fazendo faculdade. Quando eu terminei a minha faculdade, eu já não estava mais trabalhando. Na verdade, quando eu estava terminando, no último ano. E aí eu precisava arrumar um estágio. E eu já tinha sido comentarista de um programa de TV, eu já tinha viajado o Brasil fazendo documentário, eu já tinha sido apresentadora de programa na internet, eu já tinha trabalhado em todas as áreas da comunicação que vocês imaginam, e eu precisava arrumar um estágio, porque a faculdade ela não aceitou a minha experiência profissional como estágio. Daí eu comecei a procurar estágio e eu comecei a ouvir do tipo, minha empresa não recebe pessoas como você, a minha empresa não está preparada para receber pessoas como você. O problema não é você, o problema é da empresa. Olha, seu currículo é muito bom, mas a gente não trabalha com pessoas completamente cegas. E eu já tinha um currículo, eu já tinha uma passagem pelo mercado. Eu só consegui estágio porque uma professora fez uma carta de recomendação e mandou para todos os contatos dela, daí chegou no RH de uma empresa e essa empresa me chamou para conversar. Mas até hoje eu tenho 29 anos, eu tenho 9 anos de carteira assinada, eu nunca trabalhei porque o meu currículo foi selecionado. Eu só trabalhei por indicação. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a deficiência visual é uma deficiência que demanda muita adaptação e muito custosa, que custa muito dinheiro. Então, ainda hoje, a gente está falando de 2021. As pessoas acham que é muito mais caro contratar uma pessoa com deficiência. As pessoas acham que é muito mais difícil conviver com uma pessoa com deficiência. As pessoas acham que é muito difícil demandar de uma pessoa com deficiência. E as pessoas continuam, sim, colocando a gente num lugar onde a gente não está. E é isso que a B fala, assim. As pessoas continuam rotulando a gente, as pessoas continuam direcionando o nosso caminho, quando, na verdade, quem é dono do nosso caminho somos nós, né? E é isso. Enquanto não enxergarem a pessoa antes da deficiência, todos esses comportamentos que são estruturais da sociedade vão continuar se repetindo, né, Lari? Exatamente. A gente está aqui nos minutinhos finais, mas vou fechar dizendo que, assim, eu tive relativamente sorte, porque eu já conhecia as pessoas com quem eu trabalhei durante a faculdade, então já estagiei com moda e já entrei nesse mercado crescendo. Eu saí da moda recentemente e a experiência foi muito incrível, porque eu não entrei com nenhum requisito PCD. Eles me perguntaram totalmente apenas o meu profissional e ser PCD só agregou. Então, eu tive uma reunião com a minha gestora no primeiro dia de trabalho e ela me perguntou como é que eu queria agregar inclusão dentro da empresa. Então, eu achei isso fantástico, porque se tem uma mensagem que eu acho que a gente tinha que deixar aqui, é que a gente não consegue ser inclusivo lá na ponta, lá no final, que a gente quer falar de inclusão, de diversidade, de angariar pessoas, sem ser inclusivo para dentro. A gente não consegue fazer isso acontecer para fora sem que a gente faça isso acontecer dentro da cultura da empresa, sem que a gente acredite nesse funcionário com deficiência, nessa pessoa que está ali trabalhando pela capacidade, e não porque ela tem uma deficiência e precisa simplesmente cumprir. Com certeza, Lari. Depois dessa sua fala, eu não preciso falar mais nada. Assim, eu acho que você falou tudo. Eu acho que a gente está aqui discutindo, né, sobre atitudes capacitistas e esses discursos todos, essas barreiras, né, que a gente enfrenta. Mas esses discursos eles estão em todas as áreas. Ele está no trabalho, ele está no ambiente escolar, ele está na nossa vida social, nas nossas relações, na maternidade. Eu acho que a gente precisaria de mais 1h30 aqui para contar sobre tudo isso. Inclusive foi muito rápido, mas eu acho passou rápido demais. Total, eu acho que tem uma identificação enorme com o discurso de vocês, que eu acho que a gente pode ter força, determinação e leveza para tratar desses assuntos que são muito sérios e são muito importantes, mas eu diria que é conversar mais do que apontar o dedo, sabe? A gente volta para aquele ponto inicial lá, né? Você
ser aberto mesmo à conversa, é você não lidar com isso como um fardo, né? Você trazer a pauta, tentar entender junto e entender, como a Lari falou, que são apenas características, né? Então, é isso, não tem muito mais o que falar. Assim, eu acho que quando tiver dúvida, pergunta, quando tiver, enfim, querer entender como é que é, a gente vai estar disposto para explicar. Então, acho que tem uma diferença muito grande entre perguntar e entender. Foi como você falou, você querer, né? Você está disposto a entender, do que você chegar e já logo falar, o que que você tem? Aí é diferente, você tem uma agressividade, mas quando você chega com isso, com a disposição que a Lari falou, eu acho que é o melhor caminho da gente fazer isso. É, E é. é isso, dizer Essa frase que você que estamos. citou, é, Pode ir, Lari, essa pode frase que falar. você citou é que exatamente é uma via de mão dupla, né? A gente tem que estar disposto a fazer, a que essa pessoa entenda, e essa pessoa também tem que estar aberta a receber a informação. É realmente uma via de mão dupla e eu espero que a gente tenha sido esse fiozinho condutor para essas pessoas que estão assistindo a gente hoje. Total, e a gente vive numa sociedade que não acolhe a diferença, ela exclui, né? Então, acho que a gente não pode ter medo do diferente. A gente tem que celebrar as diferenças. E acho que é muito importante, para finalizar, nós três temos a sorte de ter famílias que acolheram a gente, que acolhem e que recebem isso bem. Então, acho que é muito importante falar disso, porque tem muitas famílias que não existem nem essa discussão que a gente está tendo aqui sobre o que é capacitismo, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, até para as pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem, né? De debater e de ter esse diálogo. É isso, vamos celebrar as diferenças. Eu amei estar aqui com vocês. Eu amei, Foi um meninas. prazer mesmo. Obrigada.